Fala galera, sou o professor Lucas Gonçalves, é um prazer enorme estar aqui com você. A aula de hoje será sobre sintaxe de crase. Então beleza, vem aqui comigo, vem na tela. Sintaxe de crase. É a fusão, olha só, a crase é a fusão da preposição mais um artigo, ou ainda da preposição mais um pronome. E para marcar a ocorrência da crase, usa-se o sinal indicativo de crase, o sinal grave, este acento que você está vendo aí. Muito bem, vamos então para os casos obrigatórios. Aquilo que é obrigatório. Vem aqui, olha para mim, por favor. Então agora, você já verá comigo o que será obrigatório. Lembrando o quê? Que crase é a fusão de dois As, ou seja, é o encontro de um A preposição mais um A artigo, ou ainda um A preposição mais um A pronome. E a fusão aí, ó, eu tenho um A acentuado com sinal grave. Muito bem? Beleza, então. Olha só. Vem aqui comigo. Primeiro caso obrigatório é este. Quando um verbo exigir a preposição, e a palavra seguinte, presta atenção nisso, ó, eu tenho uma preposição. E é qualquer preposição? Não, não é qualquer preposição. Tem que ser a preposição a. E quando a palavra seguinte for um substantivo feminino no singular, que aí eu teria o artigo a. A mais a, nós temos lá a ocorrência da crase. Então, beleza. Olha o primeiro exemplo. Assisto a peça teatral. Quem assiste, no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Professor, como é que eu vou saber isso? Muito fácil. Estudando. Eu tenho que saber que assistir, no sentido de ver, presenciar, ele exige a preposição a. Isso mesmo. Ele exige a preposição a. Agora, veja comigo a palavra peça. A palavra peça é um substantivo? É, professor. Beleza. É um substantivo feminino no singular? É, professor. Substantivo feminino no singular. Muito bem. Se ele é um substantivo feminino no singular, ele admite qual artigo? Muito fácil, professor. O artigo a. Olha lá, ó. Então, se eu tenho preposição exigida pelo verbo assistir, mas o artigo a, que acompanha o substantivo feminino no singular, a palavra peça, ocorre o que aqui? Um casamento. Olha lá, a preposição com o artigo. E aí você marca esse casamento com o sinal indicativo de crase. Muito bobo isso, não é? Esse é o primeiro exemplo. É o primeiro caso obrigatório de acento gráfico. Tranquilo? Então já vamos lá para ver uma questão de prova. Vamos ver a questão. Você vai ver assim, ó. Você vê o conteúdo comigo, a teoria, e depois já vai aplicar. Porque aprende a língua portuguesa como? Praticando. Sempre praticando. Olha lá. Questão número 1. Joga na tela, por favor. Ocorre acento grave em A antes da empregabilidade para indicar que, nesse lugar, houve a fusão de uma preposição exibida pelo vocábulo antecedente com um artigo definido usado antes dessa palavra feminina. Trocando em miúdos, o que ele falou até aqui? Ele falou que houve a preposição aí, ó, houve aí a crase, a fusão, devido a uma preposição que é exigida por um vocábulo antecedente, mais um artigo que acompanha a palavra feminina, a palavra seguinte, que é feminina. Lê o contexto comigo. São parâmetros hoje exigidos pelo mercado no que se refere à empregabilidade. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim, por favor. Ele falou que nós temos uma preposição exigida por um termo antecedente, mais um artigo que acompanha um substantivo feminino seguinte. Vamos ver o contexto? Vamos ver, tá lá. Ó. São parâmetros hoje exigidos pelo mercado no que se refere à empregabilidade. Deixa eu me apagar aqui. Vem aqui, olha aqui. No que, né? No que. Deu contexto lá. No que se refere à empregabilidade. Empregabilidade. Vou colocar aqui embaixo, tá?
empregabilidade. Beleza. Você vai entender aí. Olha aqui comigo, por favor. Quem se refere... Ah, professor, quem se refere a alguma coisa. Beleza. Agora, olha o termo empregabilidade. Empregabilidade é um substantivo? É, professor, um substantivo. Se ele é um substantivo, ele admite qual artigo? O artigo a. Preposição é exigida por um vocábulo antecedente. Mas um artigo definido que acompanha uma palavra feminina, ocorre aí o uso do acento indicativo de crase. A questão está o quê? Muito fácil, professor. A questão está correta. Você viu aí o primeiro caso? O primeiro caso é muito simples, muito tranquilo. Muito bem. Vamos lá para o próximo caso de crase obrigatória. Número 2. Quando eu tiver uma preposição mais um a, isso mesmo, mais um a, com valor de pronome demonstrativo. Esse a tem que ter valor de pronome demonstrativo. Veja o exemplo. Característica semelhante à da legislação. Eita, professor, como é que eu vou saber aqui? Muito simples, olha só. É uma característica semelhante. E o que é semelhante? É semelhante, professor, é semelhante a alguma coisa. Opa, exigiu preposição, não exigiu? Sim, exigiu preposição, é semelhante a. Beleza. Mas essa característica é semelhante a quê? A da legislação, professor? Sim, a da legislação. Mas ela é semelhante, ó, mais um outro a, porque ela é semelhante a característica. Ó, é uma característica semelhante à característica da legislação. Ou seja, você tem uma preposição que é exigida pelo vocábulo semelhante. Mais um a, e esse a aqui, ó, ele é um pronome demonstrativo. Pronome do demonstrativo, ó, pronome do demo. Isso mesmo, pronome do demo, professor, é esse mesmo. Olha só, preste atenção. Este a, preposição sem problema nenhum. Veja, no lugar desse segundo a, será que caberia uma aquela? Característica semelhante àquela. Olha lá, ó, não caberia aqui uma aquela? Aquela. Da legislação. Beleza. Então, olha só. Quando eu tenho uma preposição mais um a pronome demonstrativo, nós teremos aqui, ó, a ocorrência da crase. O sinal indicativo de crase. Eu sei que você já deve ter ouvido professores falando o seguinte. Olha, não chame esse acento de crase. O nome dele é acento grave ou acento indicativo de crase. Porque a crase é justamente o metaplasma linguístico, a junção, a fusão. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Chamar de crase ou acento grave? A prova vai cobrar isso de você? Não, não vai. Então, não se preocupe com isso, né? Por favor. Agora, outra coisa muito interessante. Eu preciso ler igual algumas pessoas leem. Ele diz lá, ó, característica semelhante a da legislação. Nada a ver, né? Nada a ver. Lê normalmente. Característica semelhante à da legislação. Beleza? Então, neste momento, vamos ver uma questão? Olha lá. Vou pegar a questão no quadro aí, ó. Vou apagar aqui. Beleza. 2. Questão número 2. Está aí já na tela para você. No trecho, ligada à da expansão comercial e colonial europeia, o acento grave indica a crase de preposição e pronome. Pronome este, o qual substitui a palavra história. Opa, ele falou para você que ocorre aí, ó, o acento grave devido a uma preposição e um pronome que está substituindo a palavra história. Será que é verdade? Lê o texto, né? A história do Brasil, nos 3 primeiros séculos, está intimamente ligada à da expansão comercial e colonial europeia na época moderna. Beleza, olha aqui para mim. Olha aqui, presta atenção. Ele falou que esse acento grave aqui, ó, ele ocorre devido a uma preposição que é exigida por um termo anterior, mais um pronome que retoma a palavra história. Lá, a história. Vamos ver? Vou apagar aqui. Olha aqui, eu digo lá. A história, você sabe aqui, né? A história do Brasil, né? Nos 3 primeiros séculos, está intimamente ligada
Então, coloca aqui, ó, ligada, está ligada a da expansão comercial e colonial europeia. Tá bom até aqui, tá bom até aqui. Vamos lá. A história do Brasil, ela está ligada, professor. E o que está ligado? Está ligado a alguma coisa. Exigiu preposição a? Exigiu. Está ligado a. Beleza, tem a preposição. Mas essa história, a história do Brasil, ela está ligada a quê? Professor, ela está ligada da expansão. Mas o que da expansão? Ah, professor, ela está ligada, ó, à história da expansão comercial e colonial europeia. Opa, você percebeu aí? Eu tenho preposição mais um pronome. No caso aqui, o pronome do termo, né? Pronome demonstrativo. Olha só. Veja aqui comigo. O a foi exigida pela palavra história, preposição, até que o item está correto. E eu tenho mais um a, que é um pronome, que está substituindo, ó, o termo história. O item está certo ou errado? Ah, professor, nesse caso o item está corretíssimo. Muito bem, você viu lá que coisa fácil? Bobo demais, não é? Então vamos lá, dê continuidade. Veja agora o terceiro passo, terceiro momento, de crase obrigatória. Esse aqui também é fácil demais da conta, ó. Esse é bobo, esse é muito bobo. Quando tiver preposição, ó, você está percebendo que essa preposição ela é obrigatória? Porque o verbo está exigindo. Muito bem. Quando eu tiver a preposição a, mais um pronome demonstrativo. Qualquer pronome demonstrativo? Não. Tem que ser o aquele, aquela, aquilo. No máximo no plural, né? Aqueles, aquelas, aquilo. Beleza. Então, olha só comigo. Veja o exemplo. Eu digo lá, ó. Entregue o dossiê àquele servidor. Primeira coisa, olhe para o verbo. Professor, quem entrega, entrega algo. Ó. Quem entrega alguma coisa. Mas quem entrega alguma coisa. Ah, professor, quem entrega alguma coisa a alguém. Opa, percebeu aí? Esse verbo aqui, ó, ele só pode ser transitivo direto e indireto. Por quê, professor? É muito simples. Porque ele pede um complemento sem preposição, objeto direto, e pede um complemento com preposição. Professor, como é que eu sei que tem preposição? Olha só, quem entrega algo a alguém. Ou seja, objeto indireto. Mas você percebeu que esse verbo entregar, ele exige, ó, ele exige a preposição a. Ele exige preposição a. Até aqui, sem nenhum problema? Quem entrega algo a alguém. Beleza. Mas você percebeu que quando esse a chega lá, ó, lá no objeto indireto, ele já se depara com outro a que já está escrito. Professor, já tem um a lá, ó. Já tem um a escrito lá. Opa, se eu tenho um a preposição, mais o a do aquela, mais o a do aquela, eu tenho o que aqui? Uma fusão. E aí, obrigatoriamente, ó, você coloca o acento indicativo de crase. Opa, esse ficou feio demais, deixa eu corrigir aqui. Bonitinho. E coloca o acento indicativo de crase. Porque olha só, foi a preposição a mais o aquela. Professor, mas servidor é palavra masculina, eu sei disso. Mas olha só, é o a preposição mais o a do aquela, que já está lá. Está grafado lá. Ou você vai escrever o aquela com dois a's, dessa forma, bem bonita. Aquela. Não, professor, nada a ver, fica ridículo isso. Ainda bem que você sabe. Você vai fazer o quê? Vai fundi-los. Vai virar um A só. E você colocar o acento indicativo de crase. Muito bobo isso aqui, não é? Eu sei que você quer o macete macetoso. Quer ou não quer? Quero, professor. Quero o macete macetoso. Muito bem, então. Vamos lá para o macete macetoso. Isso é legal demais. Todas as vezes... Ó, isso é regra, hein? Isso é legal demais, esse macete. Todas as vezes que você puder substituir aquele, aquela, aquilo por a este, a esta, a isto, caberá
o acento indicativo de crase em aquela. Como é que é, professor? Isso mesmo. Coube, ó. Cabe aqui, ó. Entregue o dossiê a este servidor. É, professor, entregue o dossiê a este servidor. Se coube a este, cabe a crase no aquele. Professor, e se não couber? Ué, muito simples. Se não couber o a este, couber só este, não cabe a crase. Ué, simples demais da conta. Ó, se só haverá um acento indicativo de crase se couber a este, a esta ou a isto. Agora, se não tiver, aí fica aquele, no caso, sem acento indicativo de crase. Muito legal isso, não é? Então, vamos lá para a questão de prova. Joga na tela, por favor. Veja comigo a questão. O emprego do acento indicativo de crase em aquelas é exigido pela regência da forma verbal correspondem. Opa, tenho que ler o texto para saber isso, não é? Então, vamos lá. Lê comigo. Diz lá. Nesses países, os pobres são proporcionalmente poucos. Na Áustria, por exemplo, representam 5% da população total e correspondem àquelas pessoas com renda bruta mensal inferior a 900 euros. Dá aí um total aí de R$ 2.291. Mas não é isso, né? Ele quer saber se esse aquela aqui, ó, ele deve ter crase mesmo. Olha para mim, vem cá. Olha só. Corresponde. E o que corresponde? Corresponde. Ah, professor, é muito fácil. Corresponde a alguma coisa. Muito bem, corresponde àquelas pessoas, né? Beleza. Mas aí quando chegou bem aqui, ó. Você concorda comigo que já tem um A? Tem, professor. A mais A, ocorre aí o sinal indicativo de crase. O item está certo ou errado? Professor, muito fácil. O item está certo. Porque, olha só, o emprego do sinal indicativo de crase em aquelas é exigido pela forma verbal correspondem? Sim. Quer ver? Faça o teste. Vamos colocar lá o a este ou esta. Você já fez o teste, que eu sei. Na Áustria, por exemplo, representam 5% da população total. E correspondem estas pessoas e correspondem a estas pessoas com renda bruta mensal inferior a 900 euros. Ah, professor, coube aí o a estas. Opa, se coube a estas, cabe a crase no aquelas. Bobo demais da conta, né? Vamos comigo para a próxima questão. Questão aí, ó. Número 4. Olha na tela, por favor. E está lá na questão. Ele fala. O emprego do sinal indicativo de crase em aquelas é exigido na primeira ocorrência. Opa, ficou na primeira ocorrência aí. Pela presença da forma verbal ofereço. Vamos ver aí. Primeira ocorrência do texto, ele disse que haveria, então, crase no aquelas, porque a forma verbal oferece existe. Lê o texto comigo. Sou contra o crescimento pelo crescimento e ofereço todas as minhas críticas àqueles que são a favor. Olha para mim, por favor. Vem cá. Presta atenção. Olha só, ele falou. Sou contra o crescimento pelo crescimento e ofereço. Opa, professor, quem oferece, oferece alguma coisa. Oferece o quê? Professor, ele oferece todas as críticas dele, ó. Objeto direto, que ele oferece algo. Muito bem. Mas quem oferece, oferece alguma coisa a alguém, professor. Ele oferece alguma coisa a alguém. A quem? Ó. Aqueles, objeto indireto. O verbo, então, ele é transitivo. Direto e indireto. Beleza? Então, olha lá. Quem oferece, oferece algo a alguém. O verbo oferecer, exigiu preposição a? Sim, professor, exigiu preposição a. Beleza. Aí você observa lá a palavra seguinte. Admite. Professor, já tem um a do aqueles lá, ó. Ah, tá. Então, a do pronome, não é? A mais a, acento indicativo de crase. Professor, cabe um macete macetoso? Cabe, uai. Olha lá. Ofereço todas as minhas críticas. Estes ou a estes? Ah, professor, muito fácil. Ofereço todas as minhas críticas a estes. Oh, gostou? Então, a questão está o quê? Ah, professor, muito fácil. A questão está correta. Beleza. Então, vamos lá. De continuidade. Por último, então, ó, e esse aqui é legal demais da conta. Esse é legal. Então, quarto
caso obrigatório de crase. Quarto caso obrigatório de crase. Beleza, olha para mim. Preposição você está vendo que é obrigatório. Só que agora é mais o pronome relativo. Mas é qualquer pronome relativo? Não. É o pronome relativo a qual? No máximo, pronome relativo às quais. Máximo. Mas neste caso é o pronome relativo a qual. Primeiro, olha comigo aqui o exemplo. A juíza que eu obedeço é a do TRT. Opa! Vamos lá, vamos primeiro aqui observar. Percebeu que temos dois verbos? Sim, professor, tem dois verbos. Ó. É o verbo obedecer e é o verbo é. Muito bem. Neste caso, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. A primeira oração que eu tenho, no caso, chamada de oração principal, é a seguinte, ó. A juíza é a do TRT. Oração, OP, oração principal, tá? OP, oração principal. Esqueça, hein? Nada de colocar sigla no seu caderno. OP, oração principal. Beleza. Agora, este que? Será que eu poderia substituir por um a qual? A juíza a qual obedeço. Ah, professor, pode? Ah, muito bem. Se pode, esse que ele é chamado de pronome relativo. Ah, professor, estou me lembrando desse assunto. É legal demais esse assunto. Pronome relativo. E o pronome relativo, você tem de saber que ele introduz oração subordinada adjetiva. E aí eu me lembro muito bem que eu falei para você que se dentro dessa oração subordinada adjetiva algum termo exigir preposição, essa preposição deve vir para antes do pronome. Eu lembro disso também. Ah, muito bem. Olha só, quem obedece, professor, quem obedece, obedece a alguma coisa. Ah, beleza, vai obedecer, pede preposição, ó. Você obedece a alguma coisa, a alguém. Opa, então, a juíza que eu obedeço, exigiu preposição, exigiu professor, para onde é que vai, ó? Para antes do pronome relativo. A juíza a qual obedeço. A juíza a qual obedeço é a do TRT. Ah, professor, muito legal até aí. Agora eu pergunto, eu posso colocar o acento indicativo de crase aqui? Ué, professor, acho que pode. Não, tome cuidado com isso, aqui não cabe. Aqui este A, eu quero que você saiba, tome cuidado com isso. Este A aqui, ó, é apenas um A preposição. É apenas uma preposição. Então, olha só, se algum termo exigiu, dentro da oração subordinada adjetiva, exigiu preposição, a preposição vai para antes do pronome relativo. Lembra disso, né? Neste caso, só tem preposição, porque o artigo aqui ele é proibido. Mas olha só, compare este contexto, compare, professor, mas deve ter ficado difícil aí agora, hein? Não, tenha calma, paciência. Compare este contexto com o seguinte que irei colocar aqui para você. Compare os dois contextos. Deixa eu me apagar aqui. Apagar aqui também, né? Interessante apagar. Apagou aí. Olha lá, vamos colocar o outro contexto. Legal demais da conta, né? Viva a tecnologia. Olha lá. A juíza a qual obedeço é a do TRT. Você percebeu que agora eu só substituí o que pelo a qual? Percebeu aí, professor? Porque o texto aí é o mesmo. A juíza é a do TRT. Você já sabe que a oração principal, professor. Já sei. Oração principal. Muito bem. Agora o seguinte. Este a qual é um pronome relativo? É, professor, um pronome relativo. Ó. Pronome relativo. Beleza. Você sabe muito bem que o pronome relativo está fazendo referência ao termo antecedente. E aí o pronome relativo introduz oração subordinada eu já sei, adjetiva. Muito bem. Agora, quem obedece, professor, quem obedece a alguma coisa. Obedece a alguma coisa. Olha só. Obedece a alguma coisa. Para onde é que vai esse a? O professor vai para antes do pronome relativo. Você concorda comigo que quando este a, ele vem para antes do pronome relativo, ele veio para antes, não veio? Veio, professor. Beleza. Quando ele vem para antes do pronome relativo,
Ele encontrou com outro A? Encontrou, professor? Encontrou com outro A? Já tem lá o A, não tem? Então, olha o que acontece. Temos preposição, que foi, olha, preposição, que foi exigida pelo verbo obedecer, e aí ele obriga que ela venha para antes do pronome relativo. Chegando aqui, já tem o outro A, o que acontece? Ah, professor, usa-se o sinal indicativo de crase. Bobo demais, é ou não é? É não, professor, não é bobo não. Aí a prova pergunta para você. A substituição do a qual por a que, com o sinal indicativo de crase, ó, a que, preservaria tanto as relações sintáticas quanto semânticas? Não, professor, nada a ver, porque o a que não aceita, só pode ser o a que sem acento indicativo de crase. Muito bem, ó, ocorre a regência que ele exigiu. Tome cuidado com isso, então. Professor, isso será obrigatório nesse caso? Será obrigatório. Porque se ele exigiu a preposição, e se essa preposição chegou aqui e encontrou com outro A, coloque lá o sinal indicativo de crase. Beleza? Então, vá lá tomar o seu copo com água e voltemos já já. Um abraço.